Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula de hoje, que apresenta aí uma questão sobre prismas, apresentado de uma forma que meio complexa. Mas fiquem comigo até o final que vocês vão resolver entender esse exercício de uma maneira bastante simples, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão e também fazendo vídeos aí para vocês e também para os alunos daqui. Eu aproveito aqui e peço aí a quem ainda não se inscreveu, se você está vindo aqui pela primeira vez, inscreve aí nesse canal e se gostar das questões, dos exercícios, dê aquele like, deixa ativado o sininho que toda semana eu vou estar apresentando uma questão diferente, beleza? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá. Olha só, gente, na verdade eu suprimi um pouco o enunciado original, porque o início desse exercício, ele fala sobre esse recipiente aqui, que é chamado de galheteiro. Galheteiro nada mais é do que um recipiente que pode apresentar dessa forma, ou dois frascos separados, no caso aqui de azeite e vinagre. Nesse aqui ele aproveitou um frasco único, sendo que dentro desse prisma principal de base hexagonal, tem um prisma também de base quadrada aqui dentro, tá? Então, o vinagre fica contido nesse prisma menor, enquanto que o azeite fica no restante aqui do recipiente. Bom, aqui diz o seguinte: a figura apresentada é formada por dois prismas regulares para armazenar azeite e vinagre. O volume do azeite é o quádruplo do volume do vinagre. Determine o valor de x ao quadrado com base nas medidas apresentadas. Bom, a primeira questão aqui do enunciado, ele fala assim, é formada por dois prismas regulares. Muitos alunos perguntam, mas professor, o que é um prisma regular se esse prisma interno aqui é um prisma inclinado? Ele pode ser chamado de regular? Sim, exatamente. Gente, toda vez que você ouvir esse termo regular, principalmente em geometria, no caso aqui prismas regulares, esse regular significa que as arestas da base têm as mesmas medidas. Então, observe que aqui ele colocou só 10 centímetros aqui nessa aresta do hexágono aqui. Mas, obviamente, se ele falou que é regular, subentende-se que aqui também é 10, que é 10, 10, 10 e 10. É um hexágono, é uma figura plana de 6 lados iguais, tá? Muito bem. E o recipiente que contém o vinagre, ele também é um prisma. Mesmo inclinado, ele é regular. Por quê? Tanto um lado é igual ao outro, é um quadrado. Por isso que a pergunta é exatamente descobrir qual é o valor desse x, ou melhor, qual é o valor do x ao quadrado. Ou seja, resumindo, o que ele quer saber nessa questão é a área da base desse prisma do vinagre. Entendido? Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos agora à montagem do raciocínio. Ele quer saber a área desse recipiente, que é o x ao quadrado. Mas ele me deu algumas pistas aqui. Ele disse que o volume do azeite é o quádruplo do volume do vinagre. Então vamos anotar aqui, ó. O volume do azeite é igual ao quádruplo. Quádruplo é 4 vezes, tá? Então o volume do vinagre, vou colocar aqui só abreviado para não ficar muito extenso, né? Muito bem, agora, com essa informação, nós vamos montar, então, algumas equações aqui. Então, primeiro, como é que se calcula o volume de um prisma hexagonal? Bom, eu vou desenhar aqui um hexágono para vocês entenderem melhor. Bom, está aqui, então, a figura do hexágono, que seria a base. Observe que nesse desenho aqui, eu não estou considerando a projeção da base desse sólido aqui do vinagre, tá? Então, aqui é como se não tivesse o recipiente do vinagre. É como se tivesse só o do azeite. Então, primeiramente, eu vou calcular o volume desse recipiente aqui, com essa base aqui. Bom, como é que calcula o volume de um prisma de base hexagonal? Então, todo prisma, volume do prisma, vou escrever aqui, é a área da base vezes a altura. Mas como é feito a área dessa base? Como é calculada a área da base? Observe que aqui eu tenho
6 triângulos equiláteros. Quando a base é hexagonal, eu vou chamar aqui de L, todas as medidas aqui são L, ou seja, tem a mesma medida. Esse A aqui seria a altura aqui, mas não vem ao caso aqui. Então, se eu tenho aqui esse hexágono, todos os triângulos são equiláteros, ou seja, em todos os lados dos triângulos também tem a mesma medida L. Percebe que se eu calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6, porque são 6 triângulos ao todo, eu tenho a área total. Bom, mas aí todo mundo sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso aqui, eu utilizaria a mesma formulinha, porém eu teria que deduzir a altura aqui, ó, em função de L. Então, ao invés de eu fazer esse cálculo aqui, eu já vou fazer direto a formulinha que vocês precisam memorizar para facilitar a vida de vocês. Agora, caso você não consiga memorizar, você calcula aqui, ó, nesse desenho está como A, mas eu vou chamar de H, que é melhor, tá? Altura H. Aí eu teria que fazer um Pitágoras aqui, porque observa que eu tenho esse triângulo, eu tenho esse H, e esse lado aqui, cada lado desse mediria L sobre 2, não é isso? O L seria a medida total. Então, se eu utilizar aqui o Pitágoras, acabo saindo numa formulinha, que é o seguinte: área de um triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Não há necessidade de você deduzir para chegar aqui, basta você memorizar, é muito mais prático, tá? Ninguém vai pedir para você deduzir essa fórmula, principalmente em vestibular. Bom, uma vez feito isso daqui, agora sim eu consigo calcular a área do nosso recipiente aqui. Qual que é a aresta nesse caso? A nossa aresta, então a área do nosso triângulo será igual a 10 ao quadrado, o lado mede 10, vezes raiz de 3 sobre 4. Mas então a área de um triângulo apenas seria 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 4 vai dar 25. Então isso aqui vai ficar 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então a área da nossa base aqui, total, será 6 vezes a área do triângulo. Então a área da base será igual a 6 vezes 25 raiz quadrada de 3. Então a nossa área da base estará medindo 150 raiz quadrada de 3. Bom, então se fosse um prisma de base hexagonal sem nenhuma interferência de outra figura, a área da base seria isso aqui. Só que, no nosso caso, eu tenho que descontar a área do quadradinho aqui, dessa base aqui, concorda? Tá? Porque eu não vou considerar o volume do azeite total, eu tenho que descontar esse volume do vinagre. Então, para isso, eu vou descontar essa área da base. Essa figura, olhando por cima, ficaria algo parecido com isso daqui, ó. Então, dessa área total que eu acabei de calcular, que é 150 raiz de 3 centímetros quadrado, eu tenho que descontar essa areazinha quadrada, que é escuro, que é como se você estivesse olhando essa figura geométrica por cima, tá? Você veria a projeção dessa área aqui. Então, a área do azeite é igual a 150 raiz de 3 menos o x ao quadrado. Perfeito? Bom, então agora é calcular o volume. Qual que é o volume do azeite? Então o volume do azeite, no nosso caso, ficará igual a 150, a base vezes a altura. 150 raiz de 3, que é a base, menos x ao quadrado, vezes a altura, que é 20 vezes 20. Tá? Por enquanto vamos deixar assim, dessa forma aqui. Vamos agora calcular o volume do vinagre, do frasco do vinagre, que é um prisma inclinado aqui. Muita gente acha que, ao calcular o volume do prisma inclinado, você teria que multiplicar a base vezes esse comprimento dessa aresta inclinada. Não. Gente, a altura sempre é projeção vertical. É aquela projeção que faz 90 graus com a base. Então, nesse caso que a projeção é esse próprio 20 centímetros aqui. Tá vendo essa figura aqui? Então, a altura real desse sólido é 20 centímetros. Jamais essa aresta inclinada aqui, que se constituiria nesse caso como se fosse uma hipotenusa nesse caso, né? Mas não é uma hipotenusa, sim é essa altura aqui, beleza?
Então, o volume do vinagre, vamos escrever aqui, volume do vinagre é igual à área da base. Quem é a área da base? X ao quadrado. Vezes a altura, quanto que é? 20. Pronto, então eu tenho aqui o volume do azeite e o volume do vinagre. Mas ele disse o seguinte, que o volume do azeite é igual a 4 vezes o volume do vinagre. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Volume do azeite, quanto que é o volume do azeite? É 20 vezes 150 raiz de 3 menos x ao quadrado é igual a 4 vezes o volume do vinagre, que é 20 vezes x ao quadrado. Bom, vocês podem perceber, esse 20 que está aqui, eu posso mandar para lá dividindo, já que aqui é uma multiplicação, eu posso mandar para lá dividindo. Então, eu já corto ele aqui, ó, simplifica o 20 com 20 aqui. Entenderam? Tá? Então, eu não vou utilizar esse 20 aqui, fica mais fácil agora a conta. Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado. Então, eu vou jogar aqui, ó, 4x ao quadrado é igual a esse aqui. Então, fica 150 raiz de 3 menos x ao quadrado. Eu passando esse menos x ao quadrado para cá, vai ficar aqui, ó, 4x ao quadrado mais x ao quadrado. Esse menos aqui vem para cá, fica mais, né? Igual a 150 raiz de 3. 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado. Igual a 150 raiz de 3. O 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, meu x ao quadrado ficará 150 raiz de 3 sobre 5. Simplificando 150 com 5 vai dar 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, está aqui resolvida a questão. Tá? Então, a área dessa base do vinagre, da figura do vinagre, mede 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Entenderam, gente? Caso você tenha tido alguma dificuldade na compreensão desse exercício, escreve aí nos comentários ou me mande inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês, ok? Um grande abraço a todos, eu espero vê-los aí nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!